Minha esposa ali foi por 9 anos. Não foi 9 meses, não foi 9 dias. Foi 9 anos ela orando pela minha vida. Orando pela minha vida. Enquanto ela orava e brigava comigo, eu me afastava. Enquanto ela orava e ela falava muito comigo, eu me afastava. Mas até um dia que ela falou: pai, ele é teu, pai. A promessa que o Senhor tem para minha casa, o Senhor prometeu para minha casa. O que eu faço agora? Eu vou só orar. O restante é o Senhor que faz na minha vida. E em pouco tempo o Senhor me buscou dentro do boteco, me levou para a presença do Pai e começou a transformar a minha vida. Ainda estou em processo de transformação, porque enquanto tivemos esse mundo, enquanto estamos aqui, a nossa vida ela é transformação, e isso não para, porque vamos ser transformados dia a dia. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Até aqui, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós olhando essa passagem de João 3, como já foi dito aqui pelo pastor, esse é o resumo da nossa Bíblia, é o resumo da nossa fé. Nós olhamos que quando nós começamos a compreender o amor de Deus na nossa vida, na nossa casa, a gente começa a olhar de uma nova forma, um outro jeito para o Evangelho, para a presença do Senhor. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite tem ouvido a palavra do Senhor. Não foi uma única vez, uma única pregação, uma única maneira que ele se aceitou a Cristo e se achegou a Cristo. Eu tenho certeza que a maioria ouviu a palavra do Senhor várias vezes, até que o Senhor fez aquela semente que foi plantada um dia, ela vinha a crescer e a ser germinada. Nós olhamos que essa passagem, esse texto inteiro, a gente lê desde o começo, quando o Senhor ali, ele fala com Nicodemos, teve encontro com esse homem, esse era um homem religioso da época. Vamos trazer o nosso conhecimento no dia de hoje. Esse homem Nicodemos, ele talvez, se fosse nos dias de hoje, ele seria um pastor, ele seria um presbítero da casa do Senhor, mas ele estava ali, mas ele não compreendia a palavra que Cristo queria passar para ele. E Cristo falando que para que ele pudesse ter nova vida, ter uma vida diferente, ele tinha que nascer de novo. Mas esse Nicodemos, esse religioso da época, não compreendia o que é nascer de novo. Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e sair novamente. Ele não conseguia compreender que o novo nascimento que eu e você estamos aqui recebemos, aquele que não recebeu um dia vai receber esse novo nascimento. Ele vai nos levar à presença do Pai. Quando a gente começa a compreender esse versículo de número 16, que o amor de Deus, ele chegou na minha vida, chegou na tua vida de uma forma que ele veio para mudar a nossa vida, ele veio para mudar cativeiro. Esse amor do que o Senhor teve para a minha vida, eu me lembro quando eu era um alcoólatra, eu bebia, eu estava no mundo ainda, mas ali eu sentia o desejo de conhecer esse Deus. Não de conhecer, de ouvir falar, como nós olhamos, várias pessoas conhecem de ouvir falar, até o inimigo conhece a Cristo de ouvir falar, mas eu tenho um relacionamento verdadeiro com o Pai, ter um verdadeiro relacionamento, andar na presença do Senhor e falar: Pai, eu quero te servir, Pai, me ajuda a andar e caminhar em tua direção. Porque muitas das vezes a gente olhar e falar assim: eu vou na igreja, sim, eu vou lá e ouço o culto, eu gosto dos louvores, eu gosto de ouvir a pregação, eu gosto de ouvir Deus falar comigo, eu gosto de ouvir a revelação, mas a gente tem que ter um compromisso com a palavra do Senhor, tem que ter um compromisso com Deus, porque não adianta eu vir na igreja para ouvir alguém falar, mas se o meu coração não for voltado ao Pai.
Então esse versículo ele expressa o amor do Pai para a minha vida, aquele amor eterno, aquele amor que Ele me amou desde quando eu estava no mundo, desde quando eu saía do boteco bêbado, ia para casa, discutia com a minha esposa, brigava com meus filhos, mas Ele me amava daquela mesma forma. Ele não me amou porque eu vim na casa dele, Ele não me amou porque eu vim na igreja, Ele não me amou porque eu louvei um dia um louvor a Ele, Ele não me amou por esse motivo, Ele me amou simplesmente por me amar. Ele olhou para mim e falou: eu quero salvar você, eu quero salvar a tua casa, eu quero salvar a tua família. Se você está aqui, Ele te ama, mas Ele quer levar com você, juntamente com você para o céu. Ele quer levar a tua família, o teu filho, o teu pai, a tua mãe. Eu não sei para quem você ora, mas continue orando, que é esse que Ele quer fazer. Nós olhamos esse texto onde que Ele fala ali com Nicodemos, Nicodemos não compreende o que é nascer de novo, de que forma, mas o Nicodemos era um cara que conhecia a Torá, a Bíblia daquela época, ele conhecia ela decora e salteada, ele sabia tudo, ele era um professor de teologia, digamos assim, naquele momento, mas ele não compreendia o que Cristo queria falar para ele, mas aquilo que Cristo estava falando era algo que os próprios profetas antigos já tinham falado, mas ele não compreendia. Aí Jesus ele fala para ele que como Moisés colocou aquela serpente ali no deserto, o homem, o filho de homem, Cristo também teria que ser levantado naquele madeiro. Para quem não sabe, quando Moisés levantou essa serpente no deserto, era um momento, talvez olhando aquele momento daquele ano, 3, 4 mil anos atrás, e olhando no dia de hoje, não muda muito não. É a mesma coisa, é a rebelião do povo para contra o Deus. Aquela rebelião porque o Senhor ele mandou maná para aquele povo: venha se alimentar do pão que eu vou te dar a cada dia. Mas eles olharam e falaram assim: eu não quero esse negócio, isso é coisa ruim, isso é algo que eu não quero mais. Ah, Moisés, por que você me trouxe aqui para o deserto? Por que Deus me tirou lá do Egito para me dar essa comida, essa coisa ruim? E era o maná que o próprio Deus mandava do céu todo dia para eles, até que o Senhor mandou ali serpente para que viesse picar cada um, e picava, e eles morreram muitas pessoas. Aí eles se arrependeram, porque muitas vezes nós olhamos, nós se arrependemos de algo que acontece na nossa vida, mas quando começa a doer o calo, quando começa a acontecer algo na nossa vida, aí voltamos ao arrependimento do Senhor. Nós não conseguimos enxergar o nosso erro, a nossa falha, simplesmente por enxergar, mas algo tem que acontecer na nossa vida para que possamos enxergar a nossa falha. Mas se arrependeram. Aí o Senhor falou para Moisés: Moisés, faça ali uma estaca, põe uma serpente, que aquele que olhar para aquela serpente, ele não vai morrer da picada da serpente. E foi assim que Moisés fez. A serpente picava e eles olhavam para aquelas madeira onde estava fixada a serpente e nada acontecia. Mas nos dias de hoje nós temos a cruz do Calvário, para que eu e você possamos olhar para ela da forma que eu e você olhamos para ela e falamos: Pai, eu preciso, Pai, se achegar a Ti, Pai, porque Teu amor foi tão grande para mim, foi tão grande que o Senhor desceu do céu, o Senhor se fez homem, o Senhor sentiu a mesma dor, a mesma agonia que eu senti, para que eu pudesse ter a oportunidade de se achegar até a Tua presença e falar: Pai, eis-me aqui, Pai, faça a Tua vontade, faça o Teu querido. Só que a cruz e também madeiro da serpente é da mesma forma. Nós olhamos, tem aquela pessoa que sabe que Cristo salva, tem aquela pessoa que ela sabe que ela precisa de Cristo, ela sabe que está lá, ela sabe o que ela precisa, e muitas das vezes ela acha que vive a presença do Pai. Isso é o mais triste da nossa vida, quando eu acredito, eu acho que eu vivo a presença do Pai, que eu acho que eu vivo na presença do Pai, mas de que forma que eu estou vivendo a presença do Pai? Eu estou vivendo o verdadeiro evangelho, ou simplesmente eu estou vindo da igreja, simplesmente eu subo no monte, eu desço no monte, mas o meu coração ainda está enraizado aqui nesse mundo, esse mundo ainda faz parte da minha vida, e eu não quero viver o novo mundo que o Senhor prometeu para a minha vida e prometeu para a tua vida. Mas a cruz, aquele que sabe,
Ele sabe onde a cruz está. Ele sabe, ele conhece, ele já leu a palavra do Senhor, ele já leu as Escrituras, ele já participou de alguma coisa, e ele sabe. Hoje nós estávamos lá onde o meu trabalho, e um amigo meu, que ele evangelho, estava questionando alguma coisa sobre a palavra do Senhor, e ele falou para mim assim: tem pessoas que acham, salvo uma vez, salvo sempre, e não é dessa forma. Eu falei: eu acredito de uma forma. A pessoa que ela é salva, que ela encontrou o verdadeiro Cristo, que ela sentiu a presença do Pai, ela não volta mais para trás. Ela pode se desviar, ela pode errar, ela pode cometer alguma coisa, mas a presença do Pai, ela faz parte do coração dela e ela volta. Porque todo aquele que saiu da presença do Pai, o Senhor dá oportunidade para voltar, o Senhor dá oportunidade para chegar à presença. E muitas das vezes nós erramos, falhamos, e talvez por vergonha de voltar na casa do Senhor, saímos da casa do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem uma promessa na minha vida, Ele tem uma promessa na tua vida, e essa promessa ela está aqui porque Ele amou, Ele deu uma promessa para mim: todo aquele que crê, independente, terá a vida eterna. Ele não precisa de malabarismo, não precisa de nada, é simplesmente crer na promessa do Pai e falar: Pai, eu estou aqui, Pai. Eu necessito, Pai, da Tua presença, Pai. Eu necessito, Pai, do Teu milagre, Pai. Eu necessito andar contigo, Pai. E hoje foi louvado aqui, louvou aqui, e é uma verdade que eu creio no meu coração. Ele fala: eu cuido de ti. Você louvou essa noite. E como você não vai acreditar que o nosso Pai, Ele cuida de nós. É Ele que cuida. E muitas das vezes nós olhamos e falta fé, falta algo na nossa vida, falta simplesmente falar: Pai, o que eu preciso para fazer para estar na Tua presença? O que eu preciso abandonar para estar na Tua presença? Mas também tem aquele que não tem tempo de olhar para a cruz. Tem aquele que a vida é tão corrida que ele simplesmente acha que ele está vindo aqui na casa do Pai, ele está perdendo tempo, porque a vida dele é lá fora, vai para um canto, vai para o outro, ele não tem tempo de se aproximar da presença do Senhor. Ele não consegue simplesmente ouvir o chamado, ouvir aquilo que tocou no coração dele, para que ele pudesse voltar na presença do Senhor, a estar na presença do Senhor. Ontem a gente estava na escola bíblica, ali no Jardim Panorama, e a gente está falando sobre corpo, alma e espírito. Nós somos uma alma, temos o espírito e habitamos dentro de um corpo. Só que a nossa vida, ela vive a carne, ela anseia por algo, e a gente precisa alimentar o nosso espírito com a presença do Pai, em oração, em jejum, como foi dito aqui no dia de hoje, lendo a palavra do Senhor. De que forma a gente está? Mas a carne quer nos tirar da presença do Senhor, ela anseia por algo, mas a nossa alma, ela precisa se aproximar de Deus, ela precisa ter algo diferente na presença do Senhor, e ela precisa simplesmente buscar a face do Pai. Nós olhamos que quando o Senhor, Ele coloca aqui essa palavra, que Ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, ela se abrange em tão grande amor, inúmero amor, mas também é uma tal maneira que muitas das vezes eu e você, nós não conseguimos compreender como que Ele ama uma pessoa que faz maldade, uma pessoa que muitas das vezes nos deixa aflito. Muitas das vezes nós olhamos para aquela pessoa e falamos: aquela pessoa não merece nada na vida, mas o Senhor, Ele expressa o amor para aquela pessoa, e o desejo dele é ir lá e ter um encontro verdadeiro com ela, para que ela se aproxima do Senhor. Quantas vezes nós olhamos para pessoas que estão lá fora e falamos: Senhor, só a Tua misericórdia para salvar aquela pessoa.
Mas a misericórdia do Senhor vai lá e busca ela, e trata o coração dela, e traz aqui na casa do Senhor. E daqui a pouco você vê o cara que ele era todo torto, todo quebrado, ele está ministrando a palavra do Senhor. Ele simplesmente está ali, pronto, para trazer a palavra do Senhor. Porque o Senhor, o que Ele quer? Ele quer que eu e você nos aproximamos. Ele busca que eu e você dê o primeiro passo. Fala: Senhor, eis-me aqui, Pai. Que o teu amor eu já tenho. Agora o que falta é eu te servir. O que falta é eu andar na tua presença. Nós olhamos e colocamos muitas das vezes, a igreja coloca muitas coisas, mas o Senhor, Ele busca simplesmente uma única coisa. Nós às vezes colocamos aqui que a pessoa tem que virar um cantor, virar um pregador, virar um missionário, virar isso. Isso é ótimo, é bom, é prazeroso. Mas o Senhor, Ele só busca uma única coisa: o verdadeiro adorador que o adore em espírito e verdade. E quando você o adora em espírito e verdade, isso é automático. Você começa a pregar a palavra do Senhor, você começa a louvar o Senhor, você começa a subir monte e descer monte, você começa a evangelizar o teu vizinho, porque a graça chegou dentro de você, e você não quer o teu perecer no meio do caminho, você quer o teu junto com você na eternidade. É uma promessa que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. É algo constante, é algo simples, que Ele simplesmente Ele busca em mim e você verdadeiros adoradores, que o adoramos em espírito e verdade. Não adianta simplesmente querer vir na casa do Senhor, pular a etapa, querer aqui: eu já quero ser pregador, eu já quero ser ministro da palavra do Senhor, eu já quero ser isso, eu quero... O Senhor, Ele te buscou. O Senhor, Ele tem um chamado na tua vida. Eu não sei, a cada um que está aqui, o Senhor tem um chamado. Eu não sei qual é o teu chamado, não sei qual é o chamado do pastor, não sei qual é o chamado do presbítero, não sei qual é o chamado da pastora, eu não sei qual é o chamado de ninguém. O pastor, ele está aqui, pastoreando essa igreja, mas eu não sei o que o Senhor reservou para a vida dele e para a casa dele. Isso a gente não sabe. Ele sabe, ele já sentiu no coração o que ele tem que fazer. Nós olhamos que um dia foi um profeta, e ele foi lá, ungiu um rapaz, um jovem. Ele simplesmente foi lá, chamou dentro da casa, chamou todos os outros irmãos, mas ele escolheu aquele, o menorzinho, e falou: vou ungir você, e ungiu aquele menino. Mas aquele menino foi simplesmente ungido. Ele ungiu, mas para quê? Ele nem sabia o porquê que ele estava sendo ungido, mas ungiram ao rei Davi, mas ele não sabia por que ele estava sendo ungido. Se você ler o texto de Davi ali, ele simplesmente estava lá, estava no pasto cuidando das ovelhas, e passou um irmão, passou outro, até que o profeta falou: vai lá e busca o outro menor. E chegou aquele menino lá: é esse que eu vou ungir. Ungiu aquele menino, ele ungiu simplesmente, mas aquele menino olhou. Talvez ele não entendeu por que ele foi ungido, mas ele sabia, quando o Senhor chamou, quando o Senhor ungiu, alguma coisa tinha para a vida dele. Ele sabia que Deus tinha reservado alguma coisa para a vida dele. Então, se o Senhor te chamou e você está aqui, porque o Senhor reservou alguma coisa para a tua vida. Talvez você está aqui aprendendo alguma coisa da parte do Senhor, é simplesmente para evangelizar alguém na tua casa e buscar alguém na tua casa que talvez esteja passando por uma dificuldade, talvez está no mundo das drogas, do álcool. Talvez ele está perdido no mundo, mas se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele tem um chamado na tua vida, e esse chamado na tua vida é para buscar alguma coisa para alguém. Isso é certeza, porque se eu e você está aqui, a gente não está aqui em vão. A gente não veio passear na igreja, a gente não veio simplesmente aqui porque eu sou amigo do pastor, eu vim cumprimentar o pastor, eu não vim cumprimentar ninguém. A gente veio aqui porque o Senhor nos trouxe aqui para aprender a palavra e levar isso a alguém que necessita a presença do Pai. E quando nós olhamos o nosso chamado na presença do Senhor, o que vamos fazer na presença do Senhor? Nós olhamos esse menino Davi, ele foi ungido, e ele simplesmente não sabia, ele foi ungido e voltou para o pasto, foi trabalhar de volta naquilo a qual o seu pai tinha mandado. E se foi passando o tempo, foi passando os anos, ele simplesmente foi para uma batalha ali,
Ele matou o gigante com o poder que Deus tinha dado para a vida dele. Ele só não compreendia, não sabia, mas ele foi lá e enfrentou a dificuldade. O Senhor te chamou para alguma coisa e olha a dificuldade que você está passando, que eu não conheço, mas eu sei que alguém está passando a dificuldade no dia de hoje. E se o Senhor colocou algo no teu coração, é para você lutar contra essa dificuldade, porque o Senhor é contigo, Ele guerreia com você, Ele guerreia juntamente com cada um de vocês. Então quando o Senhor guerreia com você, é Ele que vai pelejar pela tua vida, pelejar com você. Então vai, se o Senhor mandou você ir, vai e faça aquilo que Ele mandou, porque a peleja já não é mais tua. A peleja já não é simplesmente tua, não é a tua mão que vai agir, é a mão poderosa do Pai que vai agir naquela tua dificuldade, naquele todo problema, é ela, é a mão dele que vai agir. Nós estamos aqui numa campanha de quebra de maldição. Mas quem quebra a maldição é o Pai, é Deus. Eu e você não temos poder para quebrar nada. Quando nós invocamos o nome de Cristo, fala: Pai, em nome de Jesus, Pai, isso tem que sair da minha vida, isso tem que sair da minha casa, porque é o Senhor que hoje está na minha casa. Talvez você olha como a minha esposa olhava antigamente, só ela de joelho, só ela de joelho. Enquanto ela estava orando, eu estava de joelho, eu estava no boteco bebendo. Enquanto ela estava clamando ao Pai, eu estava no boteco. Até o momento que ela olhava assim e falava: Senhor, eu vou desistir, já não aguento mais, Pai. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou conseguir ter algo na minha vida, se enquanto eu oro, enquanto eu clamo, o meu marido piora? Ontem ele chegava meio bêbado, agora está chegando bêbado inteiro na minha casa, porque o processo vai complicando, o processo vai chegando, porque quando a lida do Pai e quando o Senhor dá livramento, a gente tem que pegar. E é Ele que trabalha. E minha esposa ali foi por 9 anos. Não foi 9 meses, não foi 9 dias. Foi 9 anos ela orando pela minha vida. Orando pela minha vida. Enquanto ela orava e brigava comigo, eu me afastava. Enquanto ela orava e ela falava muito comigo, eu me afastava. Mas até um dia que ela falou: Pai, Ele é teu, Pai. A promessa que o Senhor tem para minha casa, o Senhor prometeu para minha casa. O que eu faço agora? Eu vou só orar. O restante é o Senhor que faz na minha vida. E em pouco tempo o Senhor me buscou dentro do boteco, me levou para a presença do Pai e começou a transformar a minha vida. Ainda estou em processo de transformação, porque enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estamos aqui, a nossa vida ela é transformação, e isso não para, porque vamos ser transformados dia a dia, até chegar aquele grande dia, estamos prontos para o Senhor nos chamar. Talvez Ele chame a minha vida e a tua vida em particular, ou talvez Ele leve a toda a igreja de uma única vez. Não importa de que forma eu vou, mas eu quero ir, independente como seja. Às vezes a gente sofre por dificuldades, choramos, nos amarguramos, passamos por momentos de dificuldade. Aí estávamos, me converti, fui para a igreja, com a graça do Senhor, me batizei naquela véspera de Natal de 2011, e estava lá, cuidando do grupo de jovens lá da sede, tranquilo, eu, minha esposa, meus filhos da igreja. O pequeno nem tinha nascido ainda. Aí foi indo. Aí a pouco, a minha filha e meu filho saíram da casa do Pai. Aí agora é minha vez de colocar o joelho no chão. É minha vez de clamar, porque um dia oraram por mim, um dia intercederam por mim. Agora, enquanto há esperança, a gente faz a nossa oração. E há pouco tempo agora, o meu filho retornou à presença do Pai. O meu filho foi batizado. Ele ainda está naquele processo de tratamento, aquele processo que ele vai e volta, aquele processo que o jovem passa, que a gente olha assim, se eu e você que somos um pouco mais velhos, não colocar o jovem dentro do nosso joelho e segurar e falar: Senhor, vamos cuidando desse menino e deixar o Senhor trabalhar na vida dele. Se a gente quiser falar, ele não vai escutar, mas quando colocamos dentro do nosso joelho e falar: Pai, olha, Pai, eu entrego meu filho, entrega minha filha nas tuas mãos, Pai, o que cabe a mim é orar, clamar ao Senhor, o restante é o Senhor que vai fazer. E hoje meu filho está lá na igreja, na sede,
está para entrar no grupo de jovens. É o Senhor que faz o milagre. Quando nós colocamos algo na presença do Senhor e fala: Senhor, olha, Senhor, eu quero olhar para a tua cruz, Pai. Eu quero olhar com aquela olhar de arrependimento, olhar que o Senhor me amou de uma maneira tão grande que eu quero expressar esse amor que eu tenho para contigo. Nós olhamos e falamos muito de amor, de amar. O Senhor me amou, o Senhor me perdoou das minhas dificuldades, dos meus problemas, daquilo que eu fazia contra Ele, Ele me perdoou. Nós olhamos que o Senhor, Ele fala muito na palavra do Senhor: perdoai para que seja perdoado, amar o próximo como a nós mesmos. E a gente, na escola bíblica, a gente debate muitas teorias. E algo que eu falo muito lá para os meninos é sobre perdão. É sobre perdoar. Porque nós estamos na presença do Pai. Se eu posso amar, se eu vou amar o meu irmão como a mim mesmo, eu tenho que perdoar. Aí muitas das vezes sai aquele questionamento: eu posso perdoar, mas eu não preciso conviver junto. Eu posso perdoar aquele irmão que me fez mal, fez algo na minha vida, algo contra a minha pessoa, mas eu não há necessidade de eu viver com ele. Mas isso não é bíblico, isso não é verdade. Você imagina se Deus olhasse para mim: filho, eu te perdoo, filho, mas eu não quero você aqui no céu. Eu te perdoo, mas eu não quero andar com você. Você não vai para o inferno, mas comigo eu não quero. Mas o perdão tem que ser verdadeiro. Anda, convive com aquele que te fez mal. É dessa forma. Porque se Jesus aceitou eu e você da forma que nós somos, da forma que fizemos, Ele aceitou e nos perdoou. Então não adianta falar: eu perdoo o pastor Nilson, mas eu não quero mais andar com ele. Isso não é perdão. Quando eu perdoo por completo. Vamos de volta da mesma forma. Você pode olhar e falar para mim: não, mas eu posso perdoar, mas eu não quero viver junto. Mas como que é um perdão? O perdão é conviver novamente com a mesma pessoa. Se o Senhor fizer algo, tirar aquela pessoa de você, é Ele que vai tirar. A minha oração sempre, quando alguém faz alguma coisa que eu me sinto que é para mim, que eu sinto que é contra a minha pessoa, que pode ser também que ele está magoado comigo, talvez a culpa seja minha, nem sempre a culpa é da pessoa. Quando eu coloco: Pai, eu oro para o Senhor: Pai, se eu fiz algo contra aquela pessoa, Pai, me perdoa. Me perdoa. Se eu fiz algo contra aquela pessoa, restaura essa amizade, nos perdoa. Mas, Pai, se ele fez algo contra mim, toca no coração dele, eu o perdoo e faça conviver. Se for a tua vontade que aquela pessoa e eu tenha novamente um convívio, amém. Se não era a tua vontade, me tire de perto dele, ou me tira ele de perto de mim. Aí é o Pai que vai fazer, da forma que vai menos. Porque muitas das vezes tem pessoas que a gente perdoa, quer conviver, mas não adianta. O Senhor tem que tirar de perto para que eu e você tenha crescimento espiritual. É dessa forma. Mas o perdão, ele tem que ser completo. Eu perdoei meu irmão, vamos andar junto. Eu perdoei meu irmão, vamos caminhar junto. Você imagina, vamos olhar dentro da igreja. Eu falo ali do panorama. Ali nós temos o grupo de jovens, temos o grupo das irmãs, tem um grupo de varão. Você imagina se eu faço parte do grupo de varão, eu fiz algo contra o outro varão, e daqui a pouco nós estamos louvando um do lado do outro de cara virada. Que louvor o nosso Senhor vai receber? Porque aonde há divisão, não há Cristo. Aonde há contenda, não há Cristo. Mas quando tem amor, tem dedicação, tem perdão, ali Cristo habita. Dentro de um lar, se houver o perdão, a dedicação, o amor, ali naquele lar o Senhor vai habitar. Mas quando tiver divisão, tiver mágoa, tiver tristeza e não houver perdão, ali o Senhor não opera. Me perdoe dizer, mas aonde há contenda, o Senhor não vai operar. Aonde não houver perdão, o Senhor não opera. Mas quando o perdão, ele está naquele lugar. Mas eu perdoo, eu faço aquela pessoa, ela não me perdoa. Você perdoa, o Senhor vai receber a tua oração. O perdão é tão forte que a palavra fala: se dentro do meu lar, eu e minha esposa estiver em discordância, a oração não passa do teto. Você imagina a falta de perdão? Aonde a minha oração vai? Para lugar nenhum. É sino vazio. É algo que não tem o que oferecer. Mas nós compreendemos pela palavra, pela essa campanha, que vai vir várias pessoas aqui, cada um vai trazer uma porção do céu para cada um de vocês. Hoje a primeira são terça-feira,
7 terça-feira? São 7 terça-feira. Você vai ouvir 7 tipos de pregação diferente. 7 pessoas falando do mesmo texto de forma diferente. Mas o Senhor, Ele age de todas essas formas. Ele vai tocar dentro do teu coração e leva para dentro da tua casa a graça do Senhor. E fala, chega na tua casa e fala, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Porque o Senhor, Ele me ama. Ele quer simplesmente ouvir a tua voz. Quando você chegar no teu quarto, fechar a porta e olhar e falar, Pai, o Senhor conhece a minha dificuldade, Pai. Então me ensina a louvar a Ti, a Te agradecer pelas minhas dificuldades. E é Ele que vai agir na tua vida. Pai, eu te entrego o meu problema na tua mão, Pai. Resolve ele para mim. É Ele que vai resolver. Não adianta ir lá buscar o problema, porque quando você colocar na mão dele, fala, Pai, eu estou aqui, Pai. Pai, eu estou envolvido em maldição, Pai, eu estou envolvido nisso, Pai, mas Pai, agora, Pai, eu coloco o meu joelho no chão, Pai, eu quero falar tete a tete com o Senhor, Pai, me perdoa da minha dificuldade, Pai, me perdoa daquilo, Pai, que eu tenho feito contra Ti, Pai, e me ajuda, Pai, porque é Ele que vai te ajudar. O que você pode fazer, você vai vir aqui na casa do Senhor, você vai pedir para o pastor, para a pastora, pastor, eu estou passando dificuldade, ora por mim, mas você também tem que colocar o teu joelho no chão e buscar a presença do Pai. Não adianta o pastor, a pastora orar por você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas se você não colocar o teu joelho no chão e falar, Pai, eu estou aqui, Pai, eu necessito, Pai, de um milagre, Pai. A oração, quando o pastor, a pastora, ela ora, ela vai interceder por nós, nos ajudar em oração, mas o milagre, ele vai vir do nosso joelho, e a nossa busca para a presença do Pai. Aí o Senhor começa a agir na tua vida, aí você vai ver a diferença. Eu te faço um desafio. Começa hoje a colocar o teu joelho no chão. Eu tenho certeza que daqui a um ano você vai olhar, aquilo era verdade. Eu comecei a orar todo dia na presença do Pai. Os meus dificuldades, eu ainda tenho problema, mas as dificuldades maiores o Senhor já resolveu, porque Ele é comigo. Desafio você a colocar o teu joelho no chão e falar, Pai, eu quero buscar a tua presença todo dia. Louve ao Senhor, busque Ele, que eu tenho certeza que em um ano a tua vida começa a mudar, o teu coração começa a transformar, o teu vizinho olha para você de uma forma diferente, o teu filho te vê de uma forma diferente, a tua esposa, o teu esposo começa a te olhar de uma forma diferente, e a mudança dentro do teu lar vai acontecer, porque é uma promessa do Pai, não é simplesmente alguma coisa, não, é a promessa do Pai, porque Ele te amou. Porque Ele te amou primeiro do que tua mãe, primeiro do que teu pai. Ele te amou primeiro que tua esposa, primeiro que teu esposo. Ele te amou primeiro que a tua namorada. Ele te amou primeiro de qualquer outra coisa. Nada te amou primeiro do que Ele. Porque quando o Senhor, Ele buscou a cada um de nós, tínhamos uma dificuldade. A cada um de nós estávamos enraizados num tipo de pecado. Cada um de nós tinha as nossas falhas, as nossas dificuldades. Mas Ele olhou para mim lá no boteco e falou, não, esse vai ser meu servo. Talvez Ele olhou lá onde você estava e falou, não, ela é minha serva. Talvez Ele olhou para você e falou, não, essa vai louvar o meu nome, esse vai pregar dentro da minha casa, esse vai ganhar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Mas muitas das vezes nós ganhamos o vizinho da direita e da esquerda, o pai, a mãe, o filho, não com palavras, mas com atitude demonstrada dentro do nosso lar. Não adianta eu chegar dentro da minha casa e falar para o meu filho que ele tem que servir ao Senhor, ele tem que andar na presença do Pai, ele tem que fazer isso, aquilo, mas se eu, como pai, não dou exemplo. Porque é fácil. Eu sempre falo ali para o nosso pastor da Panorama, Michel Mateus, é fácil você vir trazer um pregador de fora, ele vem aqui, prega, fala, mas a gente não conhece a vida dele, a gente não sabe de onde ele vem, como ele anda, de que forma que é a vida dele. O difícil é você pregar aqui para o teu vizinho da esquerda, da direita, que todo mundo sabe aonde você anda, com quem você anda e o que você faz na tua vida. E isso é difícil pregar. Por isso que é muito difícil você conquistar e ganhar alguém para Cristo dentro da tua casa. Porque primeiro tem que haver transformação dentro de nós para transformar a nossa casa. Porque se dentro de mim, dentro de você não houver transformação, não conseguimos conquistar a nossa casa.
Mas quando a nossa casa começa a olhar para mim e para você e fala realmente do que ele era antes, ele tem mudado, ele tem se esforçado. Ele ainda não é um santo, mas tem se esforçado. Ela ainda não é uma santa, mas tem se esforçado. Você vê a busca, aí começa o Senhor fluir. O Senhor começa a agir na tua casa, agir dentro da tua casa. Eu não sei para quem você está orando nessa lida, nesse momento. Eu não sei para quem você está buscando. Talvez aquela pessoa que você está buscando, você está aqui em pensamento, pensando naquela pessoa e fala: pai, vai lá, pai. Vai lá onde eu não estou, onde eu não posso ir. Mas eu te falo, continue orando, continue clamando. A minha esposa durou 9 anos. Talvez a tua busca, você olha para mim: irmão César, mas já faz 15 que eu estou buscando e o Senhor ainda não respondeu. Ore mais um pouquinho, ore um pouco mais, como diz aquele louvor. Porque o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer a transformação dentro da tua casa. É Ele que faz. Então qualquer maldição que tiver lá, coloca aos pés do Senhor. Olha para a cruz do Calvário e fala: pai, olha, pai, eu entrego para ti qualquer dificuldade que eu tenho. E é Ele que faz o milagre. É Ele que cuida de cada um de nós. Não adianta simplesmente olhar e falar: vim aqui, ouvir um louvor, falar que o Senhor, Ele olha e fala no teu ouvido e no meu: eu cuido de ti. Mas a gente não acreditar, não adianta nada. Entendeu? Não adianta nada a gente olhar como teve outro louvor, né? Mas eu ando contigo, eu estou contigo, e a gente não acreditar. Mas busca a presença do Pai. Faça o teu milagre. É Ele que vai agir juntamente contigo. Não adianta simplesmente vir na casa do Pai. A transformação da tua casa, do teu lar, depende somente de você. O Senhor, busca o Senhor, que é Ele que faz o milagre. Então, se você não buscar o Pai, se você realmente não buscar o Pai, Ele está lá esperando eu e você. Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu buscar. É isso que Ele quer. E quando o Senhor tocar em você, tocar no teu coração, Ele vai resplandecer sobre toda a tua casa. Ele vai resplandecer sobre toda a tua família. E aquilo que você busca, Ele vai te dar e falar: filho, valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena orar. Valeu a pena buscar a minha face, que eu te entrego nesse momento. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Somente busca o Senhor. Somente faça um milagre em nome de Jesus. Eu convido você a se pôr de pé, a gente fazer a sua oração. Eu já passo o microfone para o pastor. Ora nessa noite. Coloca a tua dificuldade em oração. Olha, pensa no teu coração o que você tem buscado, o que você tem clamado, e fala: pai, eu estou aqui, pai. Eu vim buscar a tua face porque eu preciso de um começo. Eu preciso, pai, de uma mudança, pai. Vai transformando, pai, aquela vida, pai. Vai transformando, pai, aquela casa, pai. Aonde, pai? Pai, ainda o Senhor não entrou, pai. Pai, mas não porque o Senhor não quis, porque não deixaram, pai. Porque mesmo assim, pai, o Senhor reflete o amor, a paz. E o Senhor quer entrar em cada um de nós, pai. Então vai lá na minha casa, vai na casa do teu servo, da tua serva, pai. Vai fazendo mudança, transformação, pai. Vai mudando o cativeiro, pai. Assim, pai, nesse momento, pai, nós buscamos a tua face, pai. Mas somente, pai, o Senhor, pai, pode mudar cativeiro, pai. Somente o Senhor, pai, pode tirar, pai, pai, toda imundiça, pai, da nossa vida, pai. Somente o Senhor, pai, pode tirar, pai, aquilo, pai, que as nossas mãos não conseguem tocar, pai. Mas o teu pensar, pai, a tua vida, pai, pai, o teu modo de agir, pai, pai, vai transformando a cada um, pai. Cuida, pai, do teu servo, pai. Cuida, pai, da tua serva, pai. Assim, pai, já nós te agradecemos, pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Obrigado pela minha rica oportunidade. Agradeço a cada um, tá? Em nome do pastor, em nome de Jesus, tá bem? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.